Fala galera, Gilbert Burns Dourinho na área com outro vídeo. Esse vídeo aqui, irmão, a gente vai ter que falar do Carlos Prates. 4 lutas, em menos de um ano, isso aí em 10 meses. 4 nocautes, 4 bônus, mais de R$1 milhão só em bônus. Então, o bicho tá mandando bem demais, mas isso só aconteceu porque ele não cometeu um erro que seria gravíssimo na carreira dele, ia acabar com a carreira dele. E meu irmão, é bastidores dos bastidores. Então, Voadora do Verdun, pá! Se inscreve no canal, chama no like. Depois da vinheta eu vou te explicar que, graças a Deus, ele não cometeu esse erro na carreira dele. Se você não viu a luta, tá dando mole. Mas se tu não viu, tu viu ou no Instagram do UFC, ou no YouTube, tá todo mundo falando do cara, o cara tá a sensação do momento, vai ter o merecido descanso dele aí, tava com algumas lesõezinhas, só deve voltar em fevereiro contra o Jack, mandou bem demais. Mas eu não tô aqui falar só sobre o Carlos, eu vou, meu irmão, o co-main event dessa luta, que vai começar a história do Carlos Prates. Eu vou te explicar o porquê. O co-main event foi o Rainier the Reader, o cara foi campeão de 2 categorias diferentes, o cara tinha 2 cinturões do One Championship, lutou contra o Gerald Meerschaert, uma luta meio esquisita ali em pé, os dois muito esquisitos em pé, uma luta boa no chão, muito, quem gosta de jiu-jitsu gostou, muita trocação de jiu-jitsu ali, ataque de finalização para os dois lados, raspagem, levantada, o The Reader acabou ganhando. Mas o The Reader, meu irmão, veio pro UFC sem nenhum cinturão. O que aconteceu? Esse cara tinha, como eu falei, campeão em 2 categorias no One Championship. Ele perdeu um dos cinturões e acontece. O cara campeão, foi defender o cinturão, perdeu, não tem problema. O problema é que ele tinha outro cinturão também. E ele estava sem lesão pedindo para lutar. Quer lutar, quer lutar. Veio na academia, treinou. Então tô sabendo da história de bastidores. E daí o bicho treinando aqueles 2 anos ali. E o One Championship não dava a luta pro cara, velho. Daí eles fazem você disputar o cinturão da sua categoria, do outra categoria, o outro cinturão que você tem, contra o mesmo cara que te ganhou. Tipo, eles te colocam numa situação, você espera tanto, você fica na geladeira tanto tempo, que a geladeira tá vazia, irmão. Você tá com fome, você tá sem grana. O que os caras falar que é Brock Lesnar, que é Francis Ngannou, você vai falar, me dá, meu irmão, tô sem dinheiro, mó tempo sem lutar. Que tu tem que falar que sim. Ah, Dori, mas às vezes os caras não gostam dele. Não, não é só isso. A história já estava se repetindo, que eles fizeram a mesma coisa. O cara que treina lá na academia, o Ang La Sang, era a mesma coisa. Campeão de 2 categorias, perdeu pro The Reader. Daí ficou um tempo sem lutar. Quando marcaram de novo, marcaram contra um russo que não tinha nada a ver. 2 semanas antes, 3 semanas antes, o russo saiu da luta. Fizeram contra o The Reader de novo, outro cinturão, perdeu os 2 cinturões pro mesmo cara. E o que eu quero falar aqui não é só isso, é que, meu irmão, Ed Álvares, ex-campeão do UFC, foi pro One Championship, chegou lá, teve problema pra caramba. O problema dos caras é que o cara te pega no romantismo, te pega em começo de namoro, tu assina o contrato lá e você vê, pô, não sei quantos mil, 100 mil, pá. Aí tu fica, meu irmão, pá, tô grandão, meu irmão, os caras tão me dando flores, chocolate, cineminha rolando, sushizinho final de semana, churrascada final de semana que vem, os caras fica todo mundo no romance do começo do namoro, do começo do relacionamento. Daí, meu irmão, o que acontece? Os caras, não sei o que acontece, que os caras começam, meu irmão, não te dar luta ou fazer casinha pra tu. Foi o problema que aconteceu com o Bochecha, foi o que aconteceu com o Adriano Moraes, que, pô, ex-campeão, já ganhou do Mari Mouse lá, ganhou do Demetrius Johnson. Aconteceu com o Demetrius Johnson, aconteceu com o Ed Álvares, aconteceu com o meu irmão, aconteceu com o Sage Northcutt. Aconteceu com Cosmo Alexandre, se eu ficar falando, aconteceu com todo mundo, meu irmão. Todo mundo que vai pra lá e se amarra no primeiro, Mike Musumeci, Bochecha. No começo os caras ficam amarradão, que tá ganhando bem, mas depois, meu irmão, os caras não te dão luta. Se tu é campeão, os caras te deixam tempão sem lutar. Como? Não entra na minha cabeça. Como que o cara campeão fica 2 anos sem lutar se o cara não tem lesão? Não existe. Meu irmão tinha um contrato bom ali, dava aula na Evolve. Eu lembro que quando ele pegava a planilha dele de aula, ele começava a dar aula às 5 da manhã. Aí ele, pô, mas eu vou lutar agora, vamos diminuir e tal, não me importa ganhar menos, porque eu vou ter que treinar mais. Daí o cara não tirava a parada pra ele. E o que acontece no UFC, no One Championship, que é a pior coisa que acontece, na minha opinião, é mau caráter mesmo, que o cara fala, exemplo, o cara vai lá e fala, Herbert, o que você quer? Você quer menos? Tudo bem, você vai dar menos aula. Fala com o Severino que eu deixei. Aí ele chegava lá, o Severino, falava, pô, Severino, eu falei com o Chatri, ele falou que pode me tirar das aulas aí o Severino ia lá e falar, pô, ele não pode te liberar não, vai ter que ser assim.
Aí ele voltava lá no chat. Pô, chat, o Severino falou que não pode não. Não, mas pode sim, fala que eu tô liberando. Aí ele fazia você ficar indo e voltando. É a pior coisa, em vez de te falar logo um não na cara, ó, meu irmão, não tem, é assim, se quiser, se quiser vai ser assim. Ele sempre dá isso daí, ele é o policial bonzinho. E isso aí eu já ouvi de vários, não ouvi só do meu irmão, não. Vi com o meu irmão, ouvi e vi com o meu irmão, e vi com vários caras, com Cosmo, com Ed, com Bochecha, com vários outros, que o cara na tua cara, não, samurai, meu irmão, e vai lá, fala, quando você vai ver, não é. Então, é sempre a mesma conversa. Fala que sim, mas não fala. Então, meu irmão, seja homem, fala logo que não. E a diferença do UFC também. Por quê? No UFC, você vê Cowboy Cerrone, lutava várias vezes porque estava sem lesão, não estava machucado, pedia para lutar, estava no hype. Por Carlos Pratt, 4 lutas, 4 nocautes, não foi nem o ano todo, não foi em janeiro, foi de fevereiro a novembro. Foram 10 meses, o cara fez 4 lutas, 4 nocautes. Vai ver como que ele vai estar no ranking lá, que ele vai subir pra caramba, merecido pra caramba. Poatan, UFC 300, UFC 303, UFC 306. Diego Lopes, mesma coisa. Moicano também fez luta rapidinho aí. Eu lembro que quando eu dei o meu boom, quando eu consegui subir muito na categoria, foi quando eu peguei uma luta em cima da hora contra um russo, em agosto. Depois eu lutei em setembro contra o Gunnar Nelson. Daí eu lutei contra o Demian Maia em março. E daí eu lutei em maio contra o Tyron Woodley. Então foram mais ou menos 7 meses aí que eu fiz 4 lutas. Depois eu me machuquei lá, ganhei do Neil Magny, ganhei do Masvidal e perdi pro Belal ali. Foram 3 lutas em mais ou menos 5 meses. Então o que acontece no UFC? Não é qualquer um. Não é o cara que tá lá no card preliminar, ganha a decisão dividida e pede luta, não. Mas quando o cara tá ganhando, tem um hypezinho, o cara tá ganhando, tá sem lesão, quer lutar, só pedir, meu irmão. Shimaev aconteceu a mesma coisa. Shimaev ganhou a primeira ali, pediu luta. Meu irmão, o telefone vai tocar. Se você pedir, tiver um bom manager, ou se você realmente falar, quero lutar de novo, luto semana que vem, luto mês que vem, me dá luta, os caras te dão luta. Tem que ter um hype, não é qualquer um. Mas os caras dão. No One Championship, o cara é campeão de 2 categorias, tomou uma geladeira de 2 anos sem lesão, Bochecha. Perdeu a luta pro Negrão. Perdeu, foi guerra, a primeira luta que o cara hoje é atual campeão peso pesado do One Championship. O Bochecha perdeu pra ele na última luta. Tudo bem, o Bochecha tá pedindo pra lutar, os caras não dão luta. A comunidade do jiu-jitsu tá até pensando, pô, o Bochecha perdeu, quer voltar pro jiu-jitsu. Não quer não, irmão. O cara quer lutar o que aparecer, bro. O cara falou, pô, se não me der luta no MMA, eu vou fazer uma luta de jiu-jitsu, vou fazer alguma coisa aqui, tô pedindo luta. A pior coisa é o cara roubar o seu tempo. Roubar o teu dinheiro, meu irmão. Roubou teu dinheiro, perdeu, é bom pro alto, perdeu. Ruim é roubar seu tempo, irmão. 2 anos ali, tu é lutador, trabalhando, treinando, o cara não te dá luta e tu tá fechado num contrato. Isso é a pior coisa que pode acontecer pra qualquer atleta, porque lesão acontece, infelizmente, acontece e vai acontecer. Derrotas, infelizmente, acontecem e vão acontecer. Mas quando você tá saudável, querendo lutar, só o cara te dá luta. É a coisa mais fácil. Eu queria ser uma organização e ter atletas. Qualquer tipo de promoção e ter neguinho, quero trabalhar, é a melhor coisa. Mas imagina o contrário. Se a organização, o cara quer trabalhar e você não dá trabalho. Tipo, não entra na minha cabeça. Não faz sentido o que o One Championship tá fazendo com essa galera. Meu irmão, e o Carlos Pratt foi salvo por essa decisão que ele tomou, porque o Carlos Pratt, pra quem não sabe, lutou no ONE UFC. Quando ele morava lá na Tailândia, ele pegou várias lutas no ONE Championship, ele tem 3 lutas lá, perdeu uma, ganhou 2, quase que cai, como é que eu vou chamar isso? Eu vou chamar isso do mito do começo de namoro, quase que ele cai desse mito de, porque ele fez 3 lutas lá, o contrato devia ser bom pra caramba. E daí, graças a Deus, ele saiu de lá, meu irmão, voltou pro Brasil, lutou outros eventos, LFA, Contender, e meu irmão, hoje ele é esse cara e tá todo mundo falando dele. Por isso, porque ele não ficou lá no One Championship, porque se ficasse, meu irmão, ia ser outro Ed Auro, ia dar esses problemas que dá, os caras estão dando esses problemas. E no UFC é diferente. No UFC, mesmo quando a culpa não é sua, certo? Você é o cara duro e ninguém quer lutar com você, como Shimaev, que aconteceu, como o Marlon Magomedov, que tá acontecendo. Ninguém queria lutar com o Marlon. O Marlon ganhou de ninguém. O Merab, o Marlon ganhou de ninguém. Pô, o Marlon ganhou de ninguém porque ninguém quer lutar com o cara, mano. Se qualquer ranqueado fala que luta, ele luta. Daí lutou só com o Corey Sandhagen, mas era valendo o contender número 1. Daí o Ruff. Pô, o Ruff é o melhor exemplo. Por quê? O que aconteceu com o Ruff?
Ruff ganhou contra o Andy Siles, Dana White já ficou de cara, falou, pô, esse maluco é diferente. Botou ele pra lutar no Rio lá, já destraçou o outro lá, e aquele australiano era duro que ele ganhou lá, já assassinou o australiano, pedindo pra lutar, o UFC, você vai lutar esse pay-per-view, ninguém, todo mundo fala não, você vai lutar esse, todo mundo fala não. Tinha um adversário, o adversário saiu da luta, os caras deram um peruano lá, meu irmão, que aceitou a luta, e o que os caras fizeram, brother? O UFC busca tanto a estrela, ele quer fazer tanto a estrela, que, meu irmão, Maurício Ruff, o cara falou que sim, vamos colocar logo esse cara pra abrir o pay-per-view, meu irmão. O nego tem que ver esse cara lutando aí, que esse cara é nossa estrela. Então, a diferença é, mesmo, no UFC, mesmo quando você não tem luta, que a culpa não é tua, tu quer lutar e não tem oponente, o UFC consegue, meu irmão, fazer uma coisa pra te promover, sabe? Vamos colocar o cara, segunda luta no UFC do Maurício Ruff, o cara vai estar abrindo o card de pay-per-view do John Jones em Nova York, meu irmão. Você tem noção do que é isso? O Carlos Prates com 4 lutas, já fez, a quarta luta do cara já foi o main event. Então o UFC, quando vê uma estrela, o UFC, meu irmão, vamos investir nesse cara. E o One Championship faz o contrário. Pô, é nosso campeão 2 divisão, vamos arregaçar ele, vamos matar ele. Perdeu esse cara, põe contra o cara de novo. E esse aqui tá perdendo? Não vamos deixar esse cara lutar não. Os caras fazem o contrário. Então, essa é a diferença do sucesso ali. O UFC, o que o UFC faz? O UFC procura as estrelas e, meu irmão, vamos bombar esse cara pra esse cara vender, que os dois ganham. Lógico que o UFC vai ganhar mais, mas o cara também ganha, meu irmão. Muda a vida do cara. O One Championship faz totalmente errado. Então, meu irmão, a pergunta é, se você é lutador, se você é empresário, você que tá assistindo aí, você vai colocar seu atleta pra lutar onde? No One Championship ou no UFC, meu irmão? Já comenta embaixo aqui, eu quero dar risada, eu quero ver o comentário de vocês lá. Em breve tem sorteio, meu irmão. Tem vídeo de previsão saindo, vai ter resumão. Eu vou estar lá em Nova York assistindo de camarote, vou estar assistindo essa luta aí, vou estar trabalhando lá para o UFC. Meu irmão, tem conteúdo vindo, então eu preciso que você, voadora do Verdão, meu irmão, se inscreve no canal, chama no like e comenta embaixo aí que eu quero ver onde você colocaria esse atleta, ou se você quer atleta, onde você quer lutar, irmão.